Senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, seria a hora de aproveitarmos a deliberação sobre Itaipu e discutirmos de forma mais abrangente e com detalhes o setor energético brasileiro. Lamentavelmente, sei que não será possível. Há poucos dias, fiz uma análise com profundidade sobre o setor nuclear. Lembrei, por exemplo, de como o presidente José Sarney e o presidente Raul Alfonsin impediram a corrida nuclear na América Latina. A Argentina, sempre é bom lembrar, à época estava em estágio mais avançado que o Brasil. Presidente Sarney, a gente sabe que nem todo mundo quer lembrar determinados momentos da vida nacional. Permita-me, pois, recuar um pouco mais no tempo. Veja o que nos ensina o professor Maurício Tomasquim. A primeira usina hidrelétrica destinada à prestação pública foi a usina de Marmelos, construída em Juiz de Fora em 1889. Foi a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Em 1913, a usina de Angiquim, o primeiro aproveitamento da cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, passou a gerar energia para os estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia. Senhor presidente, não temos tempo regimental para discorrermos sobre a interessante história da geração de energia elétrica no Brasil, e nem é a nossa intenção. Contudo, temos sim a obrigação de chamar a atenção para o fato de que foi uma longa jornada, uma jornada científica de engenharia e de investimentos, que o país percorreu até chegarmos aos dias atuais, em que parcela importante da energia gerada para o país é feita a partir de uma empresa binacional. Senhoras e senhores, Itaipu, pela sua natureza jurídica, pelo valor estratégico de sua atividade, pela grandiosidade de seus números, junta e por vezes mistura interesses os mais diversos, interesses econômicos, de política energética, de relações internacionais, com um grau de complexidade que não pode ser simplificado como tenta fazer o governo na discussão desse projeto de decreto legislativo. Façamos um breve resumo do traçado de Itaipu. É bom para a compreensão do cidadão que acompanha essa discussão pela TV Senado. Aprovado em 1973, o Tratado de Itaipu teve por objetivo construir a usina de Itaipu, cuja propriedade é 50% do Brasil e 50% do Paraguai, que não colocou recurso algum na obra. O Brasil a financiou e se responsabilizou sozinho pela dívida e garantias exigidas pelos credores. Pelo tratado, a energia não consumida pelo Paraguai é vendida para o Brasil, que paga por ela, além da dívida decorrente da construção de Itaipu, 120 milhões de dólares anuais. É esse dispêndio que o governo pretende aumentar em 3 vezes. Após 2023, o Paraguai passa a ser proprietário de 50% de todo o ativo de Itaipu. É sobre essa usina, senhoras e senhores senadores, que estamos a discutir. É sobre o preço que pagamos por parte da energia produzida por ela, graças à engenhosidade brasileira e o sacrifício econômico que se impôs ao país que estamos a deliberar. Vejamos o que nos informa a relatora, a nobre relatora. A senadora Gleisi Hoffmann, em seu parecer, diz, aspas, o Tesouro Nacional deverá arcar com o custo decorrente desse assunto, fecho aspas. Refere-se ela ao preço da energia que Itaipu produz e o Paraguai nos vende, e que, pelo projeto, sofrerá um acréscimo de 200%. Na interpretação da relatora, os consumidores, os contribuintes, não sofrerão impacto decorrente desse acréscimo. Na minha opinião, nobre relatora, lê do engano. O senador Jarbas Vasconcelos, em seu brilhante parecer, demonstra exatamente o contrário,
Consumidores e contribuintes serão claramente afetados por esse aumento. A senadora Gleice Hoffmann, no seu parecer, fala também dos graves problemas de infraestrutura do Paraguai. E eu pergunto aqui ao Senado, e os nossos problemas de infraestrutura? Não existem? São esquecidos? Em síntese, o parecer de Sua Excelência busca nos convencer de que não haverá aumento perceptível ao cidadão brasileiro. Ao mesmo tempo, procura justificativas na diplomacia para a concessão de benesse. Tenta até mesmo buscar, por incrível que pareça, apoio no protocolo de Ouro Preto. Um senador da base do governo chegou a afirmar que o Congresso Paraguai apenas aguarda um novo acordo para aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. A senadora, também da base governista, afirmou em tom de alerta que, caso o acordo não seja revisto, estará em risco a integridade patrimonial e física dos chamados brasiguaios. Esses, senhoras e senhores senadores, não são argumentos minimamente aceitáveis em um Senado que se pretenda a sério. Fato é que o Tratado de Itaipu fez com que o Brasil abdicasse da soberania sobre o território em litígio e, à época, sob nosso controle, exigiu que o país abrisse mão de ter uma usina própria, exigiu que o país bancasse financeiramente a construção da usina e cedesse metade da propriedade para o Paraguai. Senhor presidente, não se trata, evidentemente, de desqualificar o tratado. Eu não cometeria tamanha leviandade. O tratado foi, é e permanecerá sendo extremamente importante e estratégico para o Brasil e para o nosso amigo e vizinho. Da mesma forma, quanto ao protocolo de Ouro Preto, segundo o qual os membros do Mercosul devem dispensar atenção especial para com os demais países, especialmente os de economia mais frágil, é de nós perguntarmos ao Senado da República: ter cedido ao Paraguai metade de uma usina que poderia ser integralmente brasileira, não teria sido uma consideração especial? Tê-la financiado igualmente, não seria uma demonstração clara de consideração especial? Senhoras e senhores senadores, as questões que envolvem energia, sua produção, custos e preço são mais complexas, porém objetivamente compreensíveis e equacionáveis. Nem sempre for assim. Vou resumir ao máximo o que ocorria até 1993. O marco regulatório do setor elétrico previa tarifas uniformes em todo o país e uma chamada conta de resultados a compensar, na qual as prestadoras de serviço de energia elétrica registravam a defasagem tarifária. O acúmulo crescente de saldos a haver nessas contas, aliado à utilização de tarifa elétrica como instrumento de controle inflacionário, terminaram por promover uma crise sem precedentes no setor. O nó começou a ser desatado graças ao descortino do então ministro da Fazenda, nosso saudoso Eliseu Rezende. Além de uma série de medidas para sanear o setor, por inspiração do ministro, baixamos o decreto número 774, de 18 de março de 93, em que, com base em uma complexa estrutura de custos para a geração de energia elétrica, fixou, melhor seria dizer, equacionou a fórmula de reajustes futuros das tarifas. Senhor presidente, vamos nos permitir mostrar ao Senado da República, aos senhores e às senhoras senadoras, particularmente a nobre relatora, essa fórmula paramétrica. E por que nós estamos mostrando essa fórmula paramétrica? Porque há fatores como o T0 e o T1 que se referem exatamente à energia de Itaipu. Ali o TR é a tarifa modificada, a tarifa de Itaipu e a tarifa em função da transposição das linhas energéticas. É claro, senhor presidente, que eu não vou pedir ao Senado da República que resolva essa equação paramétrica. Não abusaria, mas eu apenas quero alertar, senhor presidente,
que isso aqui mostra que não é um número aleatório, não é dizer vou multiplicar por 3, vou multiplicar por 5, ou vou multiplicar por 0. Todos nós sabemos que se nós multiplicarmos 1 por 0, senhor presidente, matematicamente nós não vamos ter resultado. O que é 1 por 0? 1 por 0 seria o infinito. Não é o caso dessa forma paramétrica que eu estou mostrando hoje ao Senado da República e chamando a atenção, especialmente da nobre relatora. Vou abstrair da sua complexidade matemática. É realmente uma fórmula muito difícil de ser resolvida, senhor presidente. Eu não estou duvidando que aqui nenhum senador não possa resolvê-la. O reajuste da tarifa não pode ser estabelecido por fatores subjetivos ou políticos, como é o caso desse projeto, senhores senadores. Projeto político e projeto diplomático. Nós precisamos conhecer esses custos, as razões econômicas para que a tarifa seja reajustada. E vá lá. Também os objetivos de natureza política, mas não apenas esses últimos. Não é difícil entender, porque o governo passa ao largo da discussão dos custos de Itaipu. Ele passa ao largo, inclusive, dessa fórmula paramétrica que nós encontramos também, às vezes, em outros conceitos da engenharia. Senhores senadores, talvez ele nem os conheça. Afirma aqui que nem o governo conhece. Por que não conhece, eu vou dizer daqui a pouco, senhores senadores. E é por isso que eu chamo a atenção para a importância desse projeto. Nós não somos contra, mas queremos discutir com mais tempo, com mais calma. Nós não conhecemos, o Senado não conhece e o governo não conhece. Quem é que fiscaliza essa empresa binacional? O Senado? O Senado não conhece os números. O Tribunal de Contas, eu vou dizer daqui a pouco o que eu estou pretendendo junto ao Tribunal de Contas. Pelo mesmo motivo, Itaipu não tem suas contas fiscalizadas, senhores senadores. Nem pelo TCU, nem pela CGU ou pelo Ministério Público. Isso é fundamental, que os senhores senadores e as senhoras senadores meditem nesse aspecto. Aqui eu duvido, sinceramente duvido, quem que conheça as contas de Itaipu. Gostaria de ter uma análise. Não precisa ser uma análise de uma forma paramétrica, que ela realmente é um pouquinho complicada. Mas eu gostaria de que me contasse quem é que está fiscalizando Itaipu. Quem é que fiscaliza? Não é o Senado da República. Não é o Tribunal de Contas da União. Senhoras e senhores senadores, meu caro presidente, que tive a oportunidade de dizer do esforço de Vossa Excelência num setor importante que foi o setor da energia nuclear. E a pena, é uma lástima que Vossa Excelência também não tenha dedicado o setor energético, porque nós teríamos então o que Vossa Excelência fez com o setor de energia nuclear. É incompreensível que uma planta estratégica para o país, como é a usina de Itaipu, mantenha-se uma caixa preta aos órgãos fiscalizadores. Mais incompreensível que tenha como controladora, pelo lado brasileiro, uma empresa de capital aberto. Isso mesmo. O governo do Brasil e do Paraguai tem a atribuição de nomear a diretoria executiva de Itaipu binacional. O Paraguai faz isso por intermédio de sua agência estatal. Já no lado brasileiro, quem nomeia a diretoria executiva é a Eletrobras. Uma empresa hoje de economia mista e de capital aberto. Não é uma empresa estatal que está fiscalizando Itaipu e que está nomeando os seus diretores. Com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Madrid e Nova York. Antigamente, para se obter a tarifa de Itaipu, o Brasil ia olhar a inflação norte-americana. Pasme, senhores senadores, isso é verdade.